Fala, meus queridos, aqui quem fala é André Aro. Muita gente me pergunta: André, vale a pena comprar Bitcoin agora em 2022? Bitcoin caiu de preço, saiu de 68 mil dólares, está na região mais ou menos 20 mil dólares, ficando às vezes um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas muita gente não sabe se é o momento certo ou não. E por isso resolvi gravar esse vídeo para falar de algumas razões que você deveria sim pensar em comprar Bitcoin agora em 2022. Então, para a gente começar esse vídeo, vou colocar algumas informações aqui na tela, vou mostrar um pouco do gráfico do Bitcoin primeiro e depois vou falar de alguns pontos, algumas coisas interessantes. E só para a gente, antes de colocar a tela aqui, vale falar, a gente está vivendo num momento aí de queda dos mercados, não é só do Bitcoin, não é exclusivo das criptos, a gente vê todo o mercado de renda variável, bolsas, corrigindo. Isso porque a gente está vendo um mundo aí depois da pandemia, não falar o pós-pandemia, a gente sabe que a pandemia existe ainda, mas a gente vê que depois que os governos injetaram muito dinheiro na economia, imprimiram muito dinheiro, gerou uma inflação muito grande. A gente tem também conflitos aí de países como Rússia e Ucrânia e alguns estresses aí, entre outros. Então tem muita coisa acontecendo, a gente está num cenário macroeconômico muito complexo e o grande ponto é que todos os mercados estão caindo, principalmente renda variável, porque a renda fixa, os juros estão subindo ao redor do mundo para combater a inflação. Então isso que você tem que entender, que a gente está falando de um momento de queda de todos os mercados, não é exclusividade do Bitcoin. Então, sabendo disso, que é um momento de baixa, vou colocar aqui na tela para vocês uma correção natural do mercado, lateralização, novo ciclo de alta. Então, aqui em 2013 a gente viu o Bitcoin subindo, saindo da região aí de 80, 90 dólares, pessoal, para 1.300 praticamente, ou na verdade 1.200. Então ele fez uma grande alta, corrigiu e a gente vê que aqui em 2015 ele fez um fundo do movimento. Então 2015 o ciclo de baixa lateralizou e formou um fundo do movimento. Depois um novo ciclo de alta que levou o Bitcoin para aqueles 20 mil dólares aproximadamente, seguido depois de um ciclo de baixa e fundos aqui em 2019, ou seja, 2015 e 2019 tivemos mais um ciclo de alta aqui, o Covid, tá? A gente até ignora. E agora estamos corrigindo um pouco também. Então, como que a gente vai saber? Olhando aqui, a gente vê que o Bitcoin tem evoluído muito bem nos últimos anos. Só que muita gente não quer comprar por medo, porque ele está caindo. E o grande ponto é exatamente porque ele caiu e que a gente vê um valor, não falando de preço, um valor muito grande no Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin ele é um ativo que ele vai ficando cada vez mais escasso. Cada 4 anos eles diminuem a quantidade de bitcoins que são emitidos a cada bloco, ou seja, que são pagos aos mineradores que validam as transações. Então começamos com 50, depois de 4 anos cortaram para 25, depois de 4 anos, que é o famoso halving, evento que vai ocorrer em 2024. Então a gente pode ver que o Bitcoin em 2024 vai ter menos bitcoins sendo gerado cada vez. Já temos mais de 90% dos bitcoins já emitidos. E em 2024 a gente vai cortar essa recompensa pela metade, ou seja, ele vai ficar mais escasso. Então, um ativo que teve um grande desconto aí, nesse momento, né, eu estou gravando aqui, está na faixa dos 20 mil, tá, essa região. Então, desde o pico que ele fez, ele já corrigiu aí aproximadamente 70%. Então, comprar ou não comprar? Alguma coisa mudou nos fundamentos do Bitcoin ao longo dessa queda? Pelo contrário, eu acho que fundamentalmente falando, a gente tem até mais motivos para acreditar no Bitcoin. Até a questão da guerra, quando começou o ataque lá, a invasão da Rússia na Ucrânia, muita gente dos dois países tiveram aí seu dinheiro congelado. Até mesmo como foi no Brasil na era Collor, aí, onde congelaram todas as poupanças. Então penso que o governo ele tem esse poder de bloquear, seja um dinheiro de corretora, uma conta do banco. E quando você tem cripto, mas aí não adianta ser em corretora, tem que ser na sua carteira, é o único meio aí que você consegue, nenhum governo, nenhuma empresa consegue bloquear. Então, por isso daí, eu falo que a parte fundamentalista do Bitcoin está cada vez mais em alta. Então, pessoas que tinham cripto em suas carteiras conseguiram ter dinheiro e fugir do país e ir para outros lugares. E o que estava no banco, infelizmente, não, o governo bloqueou para investir na guerra e tudo mais, que seja. Mas criptos mostrou ser uma alternativa cada vez aí na prática para o governo que quer bloquear às vezes por algum motivo, até mesmo de guerra. Então
quem tinha cripto conseguiu ter dinheiro. Então a gente vê que fundamentalmente nada mudou no Bitcoin. O Bitcoin, em tempos ele vem se provando e a gente consegue ver que, muito diferente de 2015, o Bitcoin já é um ativo que muita gente entra. Temos institucionais entrando, então vale também reforçar esse ponto. Muitas empresas, instituições, dinheiro entrando aí aos poucos e portas se abrindo para essa entrada de institucionais com fundos como o BlackRock, parcerias aí, até mesmo a Nasdaq vindo com uma área de gestão de ativos de cripto, ou seja, muita coisa mudando. Então, por esses motivos de fundamentos, a gente olha aqui o preço, por mais que ele tenha caído, muita gente procurou Bitcoin quando ele estava na alta, e agora a gente até tem um meme, uma fila de 60 mil dólares cheia de gente, e agora 20 mil região, né, nesse momento que eu estou gravando, pode ser que seja aí diferente para mais ou para menos, mas a gente vê que o pessoal fica com medo de investir. Então nada mudou fundamentalmente, e aqui a gente vê um grande desconto no preço, e podemos sim, daqui 4 anos, ou menos na verdade, 2024, com o próximo halving, ver sim um novo ciclo do mercado. E eu vou pegar um indicador para vocês, mostrar aqui no site Look Into Bitcoin. Ele é um site gratuito, .com, Look Into Bitcoin, igual aqui, e você pode clicar, tem vários indicadores. Eu gosto desse aqui, MVRV. Vou explicar rapidamente, assim, não vou entrar no detalhe técnico de contas, mas esse indicador, ele demonstra se o Bitcoin, no caso, como está o valor do Bitcoin. Então a gente tem algumas zonas no indicador, né? Aqui, quando ele está abaixo de zero ou para baixo, ele está com um valor muito abaixo do que ele deveria. Quando ele chega nessa zona vermelha, ele mostra que o Bitcoin está muito valorizado do que ele deveria estar naquele momento. Então tem algumas zonas de preço que seria o normal. E nesse momento, veja aqui pessoal, a gente falou da baixa. A gente pegou aqui 2015, 2015, o Bitcoin estava exatamente nessa zona verde. Então é uma zona que nós já tivemos em 2015, que foi o fundo do movimento. Em 2019 também, fundo do movimento. Covid bateu aqui, mas eu nem considero. E estamos novamente. Eu nem peguei aqui porque eu não tenho o gráfico do preço do Bitcoin, mas também fez um fundo aqui em 2011, mas considerando aí 2015, 2019 e também no Covid, ele chegou nessa zona extrema. Se a gente for olhar, Covid chegou, o Bitcoin saiu, né, de uma região do Covid ali de 10 mil dólares para 3 mil, 4 mil dólares. A gente em 2019 chegamos no fundo de 3 mil dólares e também nessa região 2015 225 dólares, infelizmente eu não investia nessa época, mas veja que esse indicador demonstrou que essa zona aqui, não quer dizer que não possa cair mais, tá? Mas já é uma zona interessante para que você invista pensando no longo prazo. Então, de acordo com esse indicador MVRV Z-Score, como ele fala aqui, ele consegue ver que o Bitcoin está valendo preço, tá? Está muito abaixo do seu valor. E quando ele também mostrou alguns pontos aqui, picos de preço. Então ele pegou aqui dezembro de 2017. Vamos olhar, dezembro de 2017, a gente viu o preço exatamente aqui, pessoal, batendo all time high. Naquela vez chegando a bater os 20 mil dólares. Foi onde estava extremo aqui. A gente viu zona de preço aqui no final do ano passado, em fevereiro, março ali do ano passado. Se a gente for ver também, o Bitcoin estava nessa subida aqui, batendo 56 mil dólares de uma vez. Então ele consegue demonstrar alguns pontos de entrada e talvez de saída também do Bitcoin, e nesse momento aponta aqui para baixo. Você pode fazer aqui para dar uma olhada, estamos aqui abaixo de zero nesse momento. Claro que pode cair o preço, a gente não está falando que isso é o fundo do movimento, mas ele já está 70% descontado da máxima histórica, ou seja, estamos muito mais próximos, é o que acreditamos, de um fundo do que aí de realmente parar. Não sabemos para onde o preço vai, e por isso que eu vou compartilhar uma estratégia aqui com vocês. Voltando para ficar melhor, uma das estratégias, como a gente não sabe aonde o preço vai parar, eu já falei da parte fundamentalista, nada mudou. A gente tem outros indicadores aí, como o hash rate, a taxa de hash das transações do Bitcoin em máximas históricas nesse momento. Então tem muita parte fundamentalista, dados da blockchain, que demonstram a força do Bitcoin e que a gente só está vendo realmente, entendendo o contexto, por que está caindo, é por causa que estamos numa crise econômica global e que pode ainda virar uma recessão. Então nada impede do preço cair ainda mais numa recessão global, mas sim, pessoal, o Bitcoin está desvalorizado perante o que ele poderia estar, o que ele vale, o seu valor como moeda. Parte fundamentalista, nada mudou. Então uma das estratégias que eu falo, como a gente não sabe até onde o preço vai, recomendação é, faça aportes regulares, ou seja, vai comprando mensalmente, quinzenalmente, fraciona, não compra tudo de uma vez.
vai comprando aos poucos o Bitcoin e você vai tendo um preço médio. Então você pode pegar, vou falar que você vai investir R$1.000 aí todo mês. Então se você para Bitcoin, só para um exemplo, você divide em 4 semanas, então toda semana você vai comprar R$250. Então isso é uma forma de você ir aproveitando as zonas de preço. Então você vai comprando e se expondo ao ativo ao longo do tempo. Outra alternativa seria você mapear graficamente uma zonas de preço, zonas de suporte e deixar ordens de compra. Então fica muito ao seu critério, mas sim, Bitcoin, pessoal, é um ativo que cada vez vai ficar mais escasso. Teremos em breve ciclo de alta e eu não tenho dúvida que o Bitcoin é um dos ativos que vai voltar para o seu preço, quem sabe até passar, ter novas máximas históricas, só não sabemos quando, provavelmente quando a economia voltar ao normal. Então era isso que eu queria comentar com vocês, espero que vocês tenham curtido e antes de mais nada, deixa aquele like, já ficou até o final, já siga aqui ao nosso canal para mais vídeos, aí, não só como esses educativos e também vídeos de análise gráfica, nossas lives. Então pessoal, aproveite o conteúdo, eu quero saber de você. Antes de mais nada, você está comprando Bitcoin? Comenta aí, deixa nos comentários se está comprando ou não, se acha que é uma boa estratégia e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço!